Olá, gente! Então, hein? Reação do STF sobre PEC é desproporcional, diz Pacheco, né? Para quem não está sabendo, o Pacheco ele realmente está começando a atuar, ele está começando a querer limitar um pouco aí o poder supremo do STF, né? Poder supremo do Supremo Tribunal Federal, né? Que realmente eles acabaram nos últimos anos aí ultrapassando todos os limites, interferindo no executivo, interferindo no legislativo. Eles só não têm interferido mais no executivo porque mudou o presidente, porque senão eles vão continuar interferindo. Então é engraçado quando alguém interfere no STF, fica essa choradeira toda, né? E eles são o único ali que não são eleitos, né? Os ministros do STF, eles não são eleitos. Ninguém botou ele lá da população, foi mera indicação política. Então não é tipo, ah não, alguém votou neles. Não, ninguém votou. E eles têm tomado decisões bastante políticas, né? Então eu sempre critico, eu sempre os critico aqui, né? Acredito que são críticas justas, viu? Ah lá. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que a reação do STF à aprovação da PEC, que limita os poderes da corte, foi desproporcional. Primeiro, que não limita os poderes da corte, limita os poderes individuais de cada membro da corte, né? Ela limita as decisões monocráticas. Decisões monocráticas são aquelas decisões de um ministro só, né? Então eles meio que fizeram isso para limitar essas decisões monocráticas. Se for a plenário e o resultado for de uma forma, aí realmente eles não teriam como entrar, essa PEC não iria interferir nessa questão do julgamento em plenário. Mas o STF não gostou muito disso e eles falaram que vão sim declarar a inconstitucionalidade dessa PEC. Vão alegar o quê? Controle, interferência num outro poder. Só que olha só que coisa. Eles é que fazem isso. O STF é que interfere no legislativo toda hora, né? Eu considero que foi um tom um pouco acima do que se esperava. Considero que a reação em relação a essa proposta de emenda à Constituição foi uma reação um tanto desproporcional, considerando o mérito dela, o que ela significa. O congressista voltou a dizer que não aceita nenhum tipo de intimidação. Falou que a aprovação do texto não é uma intimidação contra o STF. Esse é o ponto. Cada ministros individualmente que vão ser afetados. Mas é aquilo. Esses ministros aí do STF ainda não começou o pior. O Pacheco falou que vai botar para votação a PEC que limita o tempo de mandato, que limita o tempo de atuação dos ministros no STF. Então estipularia um mandato. Eu sou a favor de botar mandato de 4 anos. Porque aí, por exemplo, se o Bolsonaro ou qualquer outro cara da oposição é eleito em 2026, enfim, quem sabe eles consigam indicar vários ministros para o STF e o jogo vira. O jogo virando, o STF passando a ser mais conservador, acabou a esquerda no Brasil. Essa é a verdade, tá? Muito se fala aí de democracia, mas se for pela democracia mesmo, o STF é que interferiu nas últimas eleições, né? Mas vamos ver. Primeiro ressaltar que não há a mínima hipótese de haver qualquer tipo de intimidação. Assim como nós também não aceitamos nenhum tipo de intimidação. Porque eu, no Senado, também é composto por pessoas com a mesma coragem cívica e imunes de medos dessa natureza. O cara tá peitando mesmo o STF. E é verdade, né? Apesar do pessoal falar tanto que o Congresso é corrupto, que é de verdade, o Congresso é muito corrupto, o STF também é, né? Eles acabaram de... Muitos membros do STF, ministros do STF, acabaram confessando que fizeram um acordo com Lula. Então, pô, isso é corrupção, né? Como é que pode? Que acordo foi feito, né? Que acordo é esse, né? Enfim, né? Olha lá. Pacheco disse que a proposta só faz valer o que já está previsto na Constituição Federal. Quem faz a lei é o Congresso Nacional. Quem sanciona é o presidente da República. E só pode se declarar inconstitucionalidade pela maioria do colegiado do STF.
o que nessa dimensão política significa dizer que há um equilíbrio. Então, é uma harmonia entre os poderes a partir desses mecanismos. Então, a emenda constitucional é absolutamente razoável e pertinente, de fato. Porque o que é o freios e contrapesos, né? Que, na verdade, a gente deveria dizer que não, os três poderes têm que ficar brigando entre si, porque é assim que é feita uma república, né? Antes, o rei, ele concentrava o poder executivo, legislativo e o judiciário nele mesmo só, né? Ele era o executivo, ele era o executor das leis, ele era o executor da questão das finanças, né? Do dinheiro, né? Da economia. O rei, ele era o legislador, ele é que criava leis, e o rei, ele era o julgador. Ele é quem era o tribunal, ele é quem julgava as pessoas. Olha só que coisa, né? Olha só como a monarquia absolutista funcionava. Então fizeram a república para dividir esses poderes e falar, olha, vamos separar, vamos criar aqui mecanismos para que um poder não seja submisso ao outro, para que um poder não seja superior ao outro e para que cada um desses poderes fiquem brigando entre si ali para que não haja excesso de nenhuma das partes. A intenção da separação dos três poderes, feita pelo Montesquieu, foi essa. Só que aí você vê no Brasil que o executivo negocia com o judiciário, o executivo dá dinheiro para o legislativo aprovar as leis do interesse dele, aí fica uma bagunça, aí realmente é aquilo, é uma república de banana, né? Não vale nada, né? O Lula fazendo pacto, acordos aí com o STF, acaba deixando claro que a gente não tem mais uma república de verdade, é uma porcaria de governo só isso, né? Porcaria de Estado, né? Que o Estado é a organização política, o governo é quem, enfim, o governo é quem administra, é o governo Lula no caso, né? Mas enfim. O presidente do Senado afirmou que continuará defendendo o STF e o Judiciário, assim como fez desde que se tornou senador. É que em todos os instantes de momentos críticos da vida nacional, nós afirmamos e reafirmamos a nossa confiança no Poder Judiciário em todas as suas instâncias. Então é muito importante que nós estamos tratando aqui de algo bom para o Brasil. Favorável ao mandato fixo para o STF, isso é muito importante. Pacheco voltou a afirmar que é a favor da proposta que quer estabelecer um mandato fixo para ministros do STF. O congressista também é a favor de elevar a idade mínima para ser ministro da Corte. Isso aí é um pouco controverso, porque o presidente da República, ele meio que é 35 anos, aí o STF também seria 35 anos, né? O que é importante para o STF é o tempo de mandato. 4 anos, 2 anos, mais do que 4 já é ruim. Porque o presidente, vamos supor, de direita fica só 4 anos, o mandato é de 6 ou 8, ele vai ter um STF todinho contrário a ele, e mesmo se ele se reeleger, ele ainda pode não conseguir mudar a formação do STF. Olha o problema, 4 anos já não. Que aí também tem que ver se vão continuar com a reeleição. Uma outra coisa positiva que o Pacheco vem fazendo é querer acabar com a reeleição. A reeleição é o que permitiu com que o PT ficasse tanto tempo no poder. Porque se não tivesse reeleição, o Lula não ganharia em 2006, porque ele não concorreria. Quem que seria ali? A Dilma? A Dilma já ia se queimar muito tempo antes. Talvez ali em 2010 o jogo seria outro. Talvez até o PSDB teria voltado. Olha só que coisa, né? Questionado sobre o momento, já que há uma tensão entre o Judiciário e o Senado, depois da aprovação da PEC, o presidente da Casa Alta disse ser apropriado. Questionado sobre o momento, já que há uma tensão entre o Judiciário e o Senado, depois da aprovação da PEC, o presidente da Casa Alta disse ser apropriado. Sou a favor de mandato de ministro do Supremo, assim como acontece em diversos outros países. Sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no STF. Então são modificações que eu sempre defendi e continuarei defendendo. E acho que sim, é um momento propício para se discutir. Nós não podemos ter inibição em razão de se criar uma crise que não existe por conta de um tema que é absolutamente honesto de se discutir. Exatamente. Ministros foram vocais contra o Congresso,
depois da aprovação da PEC que limita decisões no Senado. As declarações foram rebatidas em tom duro pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O congressista disse que não permite receber agressões gratuitas de ministros do STF. Então aí você já tem aí uma crise institucional, né, em relação ao STF. O Senado ele tenta frear o STF, agora que o STF, o que gerou todo esse problema, na verdade, foi aquela questão do marco temporal, né? Foi aprovado, né? O marco temporal foi aprovado no Congresso, passou nas duas casas, se eu não me engano, nos 2 turnos, né, e tal. O Lula acho que vetou, falou que ia vetar, mas aí o STF já, desde logo, falou que não, esse negócio é inconstitucional, né? Na verdade, ele nem declarou a inconstitucionalidade, né? Eles só tomaram uma decisão lá que meio que fazia com que essa lei ficasse inútil, né? Essa é a verdade. Então, teve toda essa movimentação, né, no Congresso, aprovar essa questão do marco temporal, e aí o governo foi contra e o STF também foi contra, só que o STF, eles podem tomar decisões rápidas e não tem consulta nenhuma, então isso gerou uma revolta, principalmente da bancada agro no Congresso. Isso é que gerou essa revolta toda, e é por isso que o Senado agora tenta limitar um pouco as ações e decisões, né, as decisões do STF. Em relação ao Senado, em relação ao Congresso, o STF vem desde sempre limitando o poder do Senado, limitando o poder aí do Legislativo de criar leis, e agora é hora do Senado tentar fazer o mesmo com o STF. Nada mais do que justo. Os 2 poderes têm que brigar mesmo. Quer dizer que se os 2 poderes estão brigando, quer dizer que aí sim há o freio e contrapeso, né? Aí sim há o freio e contrapeso. E para deixar a situação ainda pior, né, para o STF, o Pacheco pode começar a aceitar pedido de impeachment do ministro Moraes, do ministro Barroso, enfim. Né, o pessoal da oposição já protocolou pedido de impeachment do ministro Barroso também, porque ele disse lá atrás, né, que derrotamos o bolsonarismo, né? O cara tem que ser imparcial, não pode ter esse tipo de atitude, né? Enfim. Óbvio, quando a gente sabe que nenhum dos ministros do STF ali indicados pelo PT, né, pelo Temer, enfim, são imparciais. Todos aqueles ministros ali são parciais, né? Então é isso aí, né? Então aí tá esse conflito, né? Esse conflito entre o Pacheco aí e o STF, né? Ele tá falando da questão dos mandatos, de fixar mandato aí de ministro do STF, algo que eu também sou favorável. Se limita o tempo de atuação deles, porque pega o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está lá desde a década de 90. Olha só que absurdo, né? Enfim. Por hoje é só. Vamos ver o que isso aí vai dar, né? Espero que gostem do meu vídeo. Se gostarem, deixem um like aí para me ajudar na divulgação. Inscrevam-se aqui no meu canal. E inscrevam-se também no meu canal lá no Rumble, porque lá eu não posso ser censurado, então isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos, né? Enfim, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais. E um abraço.